A universidade é lugar de pesquisa, ensino e extensão. Pois é, falando em pesquisa, a gente tem um grande bicho-papão que normalmente coroa as formações de graduação dos universitários, né? É o famoso TCC, aquele trabalho que, dependendo do curso, pode ser uma monografia, um artigo científico e até um plano de negócio. E aí, é sempre importante a gente buscar pessoas que estejam acostumadas a lidar com esse tipo de pesquisa para dar algumas dicas e tentar elucidar muitas dúvidas que o nosso público, você que está nos assistindo aí, possui. Por isso, a gente chamou aqui o professor Frank Pavan, que além de professor, doutor, muito experiente em pesquisa, é um grande amigo meu, que tenho um prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez e vou chamar logo outras vezes, né? A amizade tem essas facilidades, essas condições, para falar um pouquinho para você sobre isso. Frank, primeiro eu queria te agradecer muito aqui a presença, a participação conosco e perguntar o seguinte: pesquisa no âmbito universitário. Qual é a relevância disso, inclusive do próprio aluno de graduação, já começar a se deparar com esses desafios? Bom, Rodrigo, inicialmente eu quero te agradecer pelo convite. É muito legal estar discutindo pesquisa na universidade. Eu costumo dizer que a universidade, além de formar o aluno, né, para o mercado de trabalho, ela dá a oportunidade do aluno se tornar cientista pela primeira vez na vida, né? Então a academia proporciona isso. E outra coisa que é importante dentro do mundo acadêmico na pesquisa é que o aluno vai pela primeira vez desenvolver o seu trabalho técnico, vai ser o primeiro trabalho técnico desenvolvido pelo aluno. Basicamente tudo que ele vai fazer na vida depois como profissional, independente da área que ele for atuar, vai estar estabelecido de acordo com as regras da pesquisa científica. Isso é muito bacana e você falou uma questão importante, né? Essa escolha da pesquisa em si e essa iniciação científica, que inclusive é um termo que as pessoas utilizam para designar esse link, né, com a graduação, né, a iniciação científica, ela é fundamental não só para o aluno assimilar esses métodos, né, as possibilidades assim, acadêmicas de promover esse tipo de pesquisa, mas para desenvolver, né, dar um mergulho em alguma área de interesse dele que vai ficar registrado pelo resto da vida, né? Tem muitos TCCs aí que viram, por exemplo, negócios, que viram livros. Então, é uma possibilidade e que, obviamente, precisa ser observada com carinho por esse estudante que está se deparando com esse desafio, né? As diferentes áreas do saber, elas direcionam a pesquisa dos alunos dentro da universidade. Então, geralmente, o aluno das ciências exatas, ele busca desenvolver uma pesquisa baseada na tecnologia, para descobrir algum novo produto, alguma nova tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população. As pesquisas na área de ciências humanas, elas têm um viés muito direcionado para aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais. Isso acaba fazendo com que o aluno desenvolva o seu TCC no período em que está estudando, considerando esses acontecimentos econômicos, sociais, políticos e ambientais da região onde ele estuda. Ô Frank, é bacana você falar isso, né? Quer dizer, você falou que o pessoal de exatas tende a inovar, gerar soluções para problemas das empresas, né? Soluções para questões de produção, por exemplo. E o pessoal das ciências sociais voltados para a sociedade, para as questões políticas e tudo mais. E aí é importante, eu tenho levantado essa bandeira, principalmente aqui na região, da importância da pesquisa aplicada. Obviamente, reconhecendo o valor da pesquisa básica, mas a pesquisa aplicada, obviamente, devidamente aplicada, ela tem esse potencial de sinergia com as empresas, de um impacto na sociedade. Quer dizer, você fala aí de resolver problemas sociais, você imagina um aluno diagnosticando algo que realmente vai servir para uma política pública, ele propondo uma política pública de intervenção na sociedade. Realmente isso tem um outro valor. Eu acho que essa é a parte mais importante da proposta da pesquisa. Porque o aluno fica aqui 1, 2, 3 anos fazendo pesquisa e o objetivo maior é finalizar com um produto que possa dar um retorno para a sociedade. Que a gente não pegue o TCC
e coloque na biblioteca e ele fique lá cheio de teia de aranha, né? A proposta é fazer com que esse conhecimento adquirido com a pesquisa possa ser útil para o poder público, para o poder judiciário, enfim. Essa é a proposta, é aplicar a pesquisa. Falando nisso, até existe uma inovação aqui na Prefeitura de Campos, o lançamento do programa Viva Ciência, que é exatamente um programa de iniciação científica, onde a Prefeitura identificou lá 72 problemas, demandas da sociedade para serem supridos exatamente por meio de projetos das universidades. Então, o primeiro projeto que foi realizado, né, o edital, foi lançado em 2018, com várias demandas, e foram contemplados aí 30 projetos. Esse ano, a Prefeitura promete dobrar esse número de projetos, quer dizer, é algo inovador e que incentiva, de certa forma, essa pesquisa aplicada e aplicada de uma maneira que vai ser utilizada para o bem da sociedade. Eu tenho acompanhado o projeto, também estou com um projeto lá no Viva Ciência. Se a gente for analisar as áreas temáticas do projeto, a gente vai ver que tem projeto na área ambiental, projeto na área social, projeto na área da educação. Então, essa parceria do poder público junto às universidades é extremamente importante. Nós temos que aproveitar o aluno dentro da universidade com a produção do conhecimento, com o desenvolvimento de novos produtos e aí dar o retorno que a sociedade precisa por meio da administração pública, do poder público. Agora, Frank, por que o TCC, monografia, esses trabalhos finais de curso, eles são tidos assim como desafiadores, né? O bicho-papão do término da graduação? Por que eles têm esse estigma? Existem algumas variáveis aí dentro desse contexto, né? A primeira é porque ele, para concluir o curso, ele vai ser avaliado. Então, ser avaliado não é uma coisa muito prazerosa, né? Então, você vai ter uma banca de professores lá para encontrar os seus erros, para dar sugestões. Então, isso já é uma coisa que assusta um pouco o aluno. A segunda é que ele vai produzir um texto na íntegra, completo, e isso é uma coisa que nunca foi feita por ele. Vem fazendo nas disciplinas, mas no final do curso você tem que produzir um texto completo, seguindo normas da ABNT, procedimentos técnicos, procedimentos científicos. Então, não se utiliza informação jornalística, não se utiliza informação de rede social, a gente vai trabalhar com pesquisa científica. Bacana, você falando em rede social, a gente tem alguns fenômenos da comunicação recente, onde aquela discussão, a gente está falando de ciência, né, a gente está falando de senso crítico. Exatamente, né, um dos objetivos da academia é desenvolver não só aquela formação instrumental dos universitários, mas também o senso crítico, para que ele possa debater assuntos assim com um teor de profundidade maior. E aí, obviamente, o que a gente tem visto hoje em grandes debates, principalmente em épocas eleitorais e tudo mais, são debates com fundamento raso, né, baseados no senso comum. Então, basicamente, essa discussão de ciência, né, é o contraponto exatamente do senso comum, né? Então, como é que você observa esse fenômeno das redes sociais e esse contraponto do senso crítico da ciência, o papel da ciência nessa questão? Hoje nós tivemos até uma situação relacionada ao que a gente está falando. Quando o aluno vai fazer pesquisa, ele tem que entender que a pesquisa é uma investigação. Principalmente na graduação, que é um trabalho de conclusão de curso, que você não está defendendo uma ideia, você está investigando um possível problema. E muitas vezes o aluno ele tem um viés político, ele defende algumas ideias políticas. E quando você vai escrever o TCC, a gente não está defendendo ideia política, a gente está fazendo uma investigação. Então, por mais que se discuta um assunto atual, política, econômica ou social, o resultado dessa investigação é um resultado imparcial. Então, o aluno tem que tomar muito cuidado para não trazer as suas ideologias para dentro da pesquisa. É verdade. Esse é um cuidado que o pesquisador, em geral, precisa ter, esse descolamento da ideologia dele com relação aos objetivos da pesquisa, né? Esse é um dos grandes desafios. A gente tem aqui, por exemplo, nos programas de mestrado, normalmente, Frank, e aí é bacana até a gente trocar essa ideia aqui,
uma tendência dos alunos a quererem estudar aquilo que eles conhecem mais, que eles trabalham, né? Por exemplo, eu trabalho num determinado instituto, então eu vou estudar um instituto. Mas aí é que está o principal desafio, né? Disso que a gente está falando, um descolamento daquele ambiente onde ele muitas vezes já naturalizou muitas questões para poder fazer uma investigação mais isenta. É a história dos vícios, né? Então você já conhece os problemas e você já começa uma pesquisa de trás para frente. Como você já conhece o problema, você já começa fazendo a pesquisa sabendo o resultado da pesquisa. E no final você não chega a um resultado imparcial. Você vai acabar confirmando aquilo que você já sabe que é o problema. Então, se a pesquisa começa com uma investigação a partir de um problema e não a partir da solução pré-existente que você vai confirmar no final da investigação. Frank, tá pronto? Vamos lá. Quais são os principais desafios, quais são as dicas que você, como um orientador, um coordenador dessa área de pesquisa com experiência, poderia dar para quem está envolvido com o TCC? Tem esse desafio de fazer o TCC nos próximos anos? Bom, a primeira coisa é o aluno identificar uma área dentro da sua formação que ele tem afinidade, que ele goste. Então, essa investigação vai ser uma investigação que dura, na graduação, geralmente de 6 a 12 meses. Então, você conviver com um assunto diário que você goste é extremamente importante. A segunda dica que eu sempre falo é a seguinte: procurar um professor especialista no assunto. Então, ter um professor especialista que vai poder indicar material para leitura, que vai poder questionar e discutir esse assunto. Uma terceira dica é a seguinte: às vezes o aluno na graduação quer escrever algo inovador. E a proposta da graduação não é ser inovador, a inovação vem na tese de doutorado. Então é importante que esse aluno pesquise nas revistas científicas, principalmente, nos periódicos, para saber se existe um material disponível para leitura a respeito do tema que ele vai abordar. Como é o primeiro contato do aluno com a pesquisa, se não tiver material disponível, vai ficar mais difícil para o aluno investigar. Outra dica muito importante é o tempo do aluno. Se o aluno trabalha e estuda, como ele vai administrar esse tempo? Outra coisa associada ao tempo é o prazo. Qual é o prazo final que eu tenho para escrever? Então, os objetivos da pesquisa, o problema a ser investigado, tem que estar associado a essas questões. Ao seu tempo, material disponível, professor especialista e, principalmente, de um conteúdo que se tenha interesse, que se tenha afinidade. Muito bacana, Frank, essas dicas, porque às vezes o aluno faz uma promessa muito grande, que é o objetivo, né, da pesquisa, aquela coisa um pouco complexa, e ele muitas vezes esquece que tem 6 meses, tem 1 ano no máximo para executar aquilo, né? Então a questão da execuibilidade do TCC é fundamental, né? E também com relação às ambições, isso que você falou é perfeito. Não tem essa necessidade de querer resolver, né? E o trabalho de TCC, uma monografia, não tem esse objetivo de resolver os problemas do mundo, né? Resolver uma questão, né? Inovar. É exatamente essa discussão da iniciação científica. Isso tem que estar muito claro. No momento posterior, numa pesquisa posterior, você pode avançar nessa discussão da pesquisa. Como eu disse anteriormente, é o primeiro trabalho técnico do aluno. Então, ele tem que facilitar a vida dele. Porque, além do conhecimento científico, da investigação científica, o aluno também vai ter que ter conhecimento de normas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece algumas regras para a edição desse texto. Então, o texto tem que estar padronizado de acordo com as normas. Por isso que o aluno tem que administrar o tempo, conhecer as normas, investigar alguma coisa que não seja tão complexa, mas que haja interesse pelo aluno dentro da sua área de atuação. Frank, para a gente finalizar, você falou que a apresentação ocorre diante de uma banca de professores e talvez por isso tenha o agravamento desse olhar, né, do TCC como algo extremamente desafiador. Dicas rápidas para uma boa apresentação. Uma boa apresentação deve começar com a postura do aluno, com slides que não contenham muito texto. Na verdade, o slide, a projeção é para relembrar, né, os tópicos do assunto, sabendo que os professores já leram o seu trabalho, então o trabalho já foi lido. A gente quer saber, na verdade, do aluno de TCC, para que ele consiga aí o grau dentro da sua área de formação, se ele sabe ler, se ele sabe escrever, interpretar
se ele sabe escrever e se ele sabe falar. Então, se o aluno comprovar no final do curso que ele leu, soube interpretar, soube escrever e conseguiu apresentar, ele está automaticamente aí aprovado para receber o seu diploma e o seu grau. Pelo menos, né, nesse quesito da apresentação, da comunicação, ele vai receber uma avaliação positiva, né, Frank? Muito obrigado pela sua presença e participação. Obviamente, eu vou te chamar outras vezes, porque o assunto é excelente, pertinente, relevante. Caberia até um TCC. Como fazer um TCC sobre esse grande desafio que todo mundo se depara. Todos nós pesquisadores aqui já nos deparamos ao longo da nossa trajetória e ainda nos deparamos aqui nos próximos desafios de pesquisa. Muito obrigado para você, ficam essas dicas excelentes do professor Frank Pavan. TCC, tá com dúvida? Dá uma olhada aí, professor Frank te dá umas dicas bacanas.